Sejam bem-vindos a mais uma lição do Latim em Libras. Nessa lição, nós vamos estudar os graus dos adjetivos. Isso porque, em latim, como nas outras línguas, os adjetivos eles podem expressar e podem ser expressados em diferentes graus. Por exemplo, belo, no grau normal, né? O adjetivo no seu grau normal, belo. No comparativo de igualdade, tão belo quanto. No comparativo de inferioridade, menos belo. E no de superioridade, mais belo, né? E aí a gente tem os superlativos. A gente tem o superlativo de inferioridade, o menos belo, e o de superioridade, o belíssimo, o mais belo. Então, o grau normal ou grau positivo, como também pode ser chamado, é a forma que nos é dado no dicionário e que nós já estudamos, nós já vimos. Nessa aula, nós vamos estudar os comparativos de igualdade, inferioridade e superioridade. Os superlativos nós vamos estudar na próxima lição. Então, já fiquem ligados. E como se faz o comparativo? Existem três formas de comparativo, como nós já mencionamos: o de superioridade, o de inferioridade e o de igualdade. O comparativo de igualdade e de inferioridade formam-se com o auxílio de advérbios, ou seja, nós vamos ter o adjetivo no seu grau normal e o auxílio de uma partícula que seria o advérbio. Por exemplo, no comparativo de igualdade, tão claros, tão fortes. Lembrando que claros é um adjetivo de primeira classe e fortes é um adjetivo de segunda classe. Se você ainda não sabe o que é um adjetivo de primeira classe ou um adjetivo de segunda classe, nós já temos lições a esse respeito aqui no canal, tá bom? Então, nós temos aqui o adjetivo no seu grau normal, claros, fortes, e temos o advérbio, que é essa partícula que ela vem como um auxílio que vai formar, que vai indicar o grau comparativo. Então, tão claros, tão fortes. Nós temos aqui agora um exemplo de comparativo de inferioridade. O que muda é o advérbio. Então, agora vai ser menos claros, menos fortes. E como se constrói o comparativo de superioridade? Nós substituímos a terminação i ou is do genitivo singular por ió para o masculino e para o feminino, e ius para o neutro. Por exemplo, nos adjetivos de primeira classe, nós temos aqui claros, clara, claro. Então, claros no masculino, clara feminino, claro neutro. Nós vamos destacar o genitivo singular, clare, e substituir essa terminação i por ió, no caso do masculino e do feminino. Então, vai se tornar clarior. Ou então, nós vamos substituir por ius, no caso do neutro, que vai se tornar clarius. Clarior, clarius, mais claro. Nos adjetivos de segunda classe, nós temos aqui fortes, forte, que é um adjetivo biforme. Então, nós vamos destacar o genitivo fortes e substituir a terminação is por io, no caso do masculino e do feminino. Então, vai ser fortio. Ou então, nós podemos substituir por ius, no caso do neutro. Mais forte, né? Vai se tornar. Então, fortio, fortius. Vamos agora ver como é que fica o nosso quadro. Nós temos primeiro o adjetivo no seu grau normal, claros, masculino, clara, feminino, clarum, neutro. E aí o genitivo masculino, singular, clare. E é essa desinência i que nós vamos substituir por ió,
quando se trata do masculino e do feminino. E quando se trata do neutro, nós vamos substituir por ius. Então, nós temos aqui clarior, clarius, mais claro. E o nosso quadro. Então, vocês percebem que o claro, ele virou radical. E as desinências, elas vêm depois, como a gente já conhece. Tudo bem? Nominativo, clario. Vocativo, clario. Acusativo, clariorem. No neutro, clarius, nominativo. Clarius, vocativo. Clarius, acusativo. Genitivo, clariores. Dativo, clariore. Ablativo, clariore. Ok? No plural, também. O clarior, ele virou radical. As desinências, elas vêm acompanhando normalmente, como nós já estudamos, já conhecemos. Isso aqui na primeira classe é no primeiro tipo. No segundo tipo, nós temos pulque, pulcra, pulcrum. Isso no grau normal, como nós podemos observar. E aí a gente vai no genitivo singular e tiramos o pulcre. E vamos substituir por io ou ius. Então, vira pulcrio, pulcrius, pulcrio, que seria no masculino e no feminino, pulcrius no neutro. Então, no singular, nominativo, pulcrio, vocativo, pulcrio, no acusativo, pulcriore, masculino e feminino, ok? No neutro, no nominativo, vocativo e acusativo, pulcrius. No genitivo, vocês percebem que no masculino, no feminino e no neutro nós vamos ter uma mesma forma. Então, dependendo do contexto da frase, a gente vai saber se é um adjetivo masculino, feminino ou neutro. O genitivo nós temos aqui pulcriores, dativo pulcriore e o ablativo pulcriore. No plural, no masculino e no feminino, nós temos pulcriores. No nominativo, vocativo e acusativo. O neutro, pulcriora. No nominativo, vocativo e acusativo. No genitivo, no masculino, feminino e neutro, vamos ter pulcriorum. No dativo e no ablativo. Então, como que a gente vai saber se é um dativo ou se é um ablativo que a gente está trabalhando com o pulcrioribus, né? Vai ser no contexto da frase. Aí a gente vai saber se é um dativo ou se é um ablativo. Então, agora nós vamos ver como funciona nos adjetivos de segunda classe. Lembrando que os adjetivos de segunda classe têm 3 tipos: os uniformes, os biformes e os triformes. Nós vamos começar com o adjetivo uniforme. Prudens, prudentes. Lembrando que essa forma vai ser para os 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. Prudentes é o genitivo. A gente acompanha aqui, olha, genitivo singular. E essa desinência is nós vamos substituir por io ou por ius. Então, vai se tornar prudentio, prudentius, mais prudente. Então, aqui no singular, no nominativo e no vocativo, nós vamos ter prudentio. Acusativo,
prudentiorem. No neutro, no nominativo, vocativo e acusativo, prudentius, ok? Genitivo, prudentiores. Dativo, prudentiore. Ablativo, prudentiore. No plural, no nominativo, vocativo e acusativo, nós vamos ter no masculino e no feminino prudentiores. No neutro, nós vamos ter prudentiora. No genitivo, prudentiorum. No dativo, prudentioribus. E no ablativo, também prudentioribus. Ok? Aqui agora nós temos um adjetivo biforme. Fortes, que seria a forma do masculino e do feminino. Forte, que é a forma do neutro. E aí a gente retira o genitivo singular, fortes, e substitui a desinência is, ou porió, ou porius. Então, vai ser fortio, fortius, mais forte, comparativo de superioridade. Temos aqui a declinação. No singular, nominativo e vocativo, vai ser fortio no masculino e no feminino. No acusativo, fortiorem. No neutro, fortius, nos três casos, nominativo, vocativo e acusativo. Genitivo, fortiores. Dativo, fortiore. Ablativo, fortiorem. Mesma coisa aqui no plural. Nos casos do nominativo, do vocativo e do acusativo, nós vamos ter fortiores no masculino e no feminino. E vamos ter fortiora no neutro. Aqui no genitivo vai ser fortiorum. E no dativo e no ablativo, fortioribus. E agora nós vamos trabalhar com o adjetivo de segunda classe triforme, ou seja, vai ser uma forma para o masculino, uma para o feminino e outra para o neutro. E aí a gente busca aqui no singular o genitivo, acres, e essa desinência is a gente substitui, tá bom? Então, vai ficar da seguinte forma: acrio, acrius, mais ácido. Nós temos aqui no singular, nominativo e vocativo, acrio no masculino e no feminino. Acusativo, acriorem. E neutro, acrios. Ok? Genitivo, acriores. Dativo, acriore. Ablativo, acriore. No plural, nós temos nos casos nominativo, vocativo e acusativo, acriores no masculino e no feminino. No neutro, acriora. No genitivo, acriorum. E no dativo e no ablativo, acrioribus. Também existem algumas formas irregulares, que é quando o adjetivo ele tem um radical e o seu comparativo de superioridade vai ter um outro radical, vai ser diferente, não vai ter a mesma forma. Por exemplo, bônus, que não vai ser bônio no comparativo de superioridade, vai ser melhor, melius. Também nós temos como exemplo malus, que no comparativo de superioridade vai ser peior, peius. Magnus, que é grande, vai ser maior, maius. Parus, que é pequeno, vai ser menor, minus. Senex, que é velho, vai se transformar em senior, senius. E a gente tem jovem também, né? E o enius vai ser... Travou agora.
iúnio. E multi, que é numerosos, que só pode ser declinado no plural. Vai se transformar aqui em pluris, plura, e ium, que está aqui entre parênteses, é o genitivo plural. Ok? Temos aqui agora o nosso quadro mostrando como fica a declinação dessas formas irregulares. Temos aqui o melhor. No singular, nominativo e vocativo, melhor, no masculino e no feminino. O acusativo, melhorem. No neutro, no nominativo, no vocativo e no acusativo, se torna melius. No genitivo, melhorem. No dativo, melhore. No ablativo, melhore. No plural, nos casos nominativo, vocativo e acusativo, vai se tornar aqui, ó, melhores, no masculino e no feminino. No neutro vai ser nos três primeiros casos aqui, nominativo, vocativo e acusativo, melhora. O genitivo, melhoram. O dativo, melhoribus, e no ablativo também, melhoribus. Nós temos aqui maior no nominativo e no vocativo masculino e feminino. No acusativo, maiorem. No neutro, maius. No genitivo, maiores. No dativo, maiore. E no ablativo, maiore. No plural, nominativo, vocativo e acusativo, maiores. E no neutro, maiora. É bem simples, né? Porque se repete a forma. E aí a gente tem que ter cuidado na aplicação na frase. Genitivo, maiorum. Dativo e ablativo, maioribus. Agora vamos ver como fica o comparativo na frase. O adjetivo comparativo concorda com o substantivo em gênero, número e caso, como já é de praxe. Então vamos aos nossos exemplos. Em concordância de gênero, nós temos a frase: animal maius insula est. E nós temos mulher melhor insula est. Então, nós temos aqui um adjetivo comparativo neutro, maius, que está adjetivando o substantivo animal, que é um substantivo neutro. Nós temos aqui a preposição, temos um substantivo feminino, que é a ilha, né, insula, e o verbo na terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Na segunda frase, nós temos um adjetivo comparativo feminino, melhor. E por que que é feminino? Porque ele está adjetivando o substantivo mulher, que é um substantivo feminino. E aí aqui repete, né, a nossa preposição, o nosso substantivo feminino e o verbo na terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Então, agora nós temos exemplo de concordância em número, ou seja, plural e singular, né? Nós temos apenas dois números. E a primeira frase é melhores pueri insula sunt. E a segunda é melhor poela insula est. Então, nós temos o adjetivo comparativo, que está na sua forma plural, melhores, porque está adjetivando o substantivo, que também está na sua forma plural. E aqui a gente tem a preposição
substantivo singular, insula. E o verbo, ele está na terceira pessoa do plural, no presente do indicativo. Essa frase, eu nem disse a tradução, né? Aqui, essa primeira frase que está no exemplo de concordância de gênero, significa o maior animal está na ilha. Essa segunda, ela pode ser traduzida como a melhor mulher está na ilha. Essa primeira frase aqui que nós estávamos vendo, ela significa os melhores rapazes estão na ilha. E aí vamos aqui para a segunda frase. Nós agora temos um adjetivo comparativo na sua forma singular, melhor, porque está adjetivando o substantivo que está na sua forma singular, ok? Aí a gente tem a preposição, temos o substantivo singular e temos o verbo na terceira pessoa do singular no presente do indicativo. A melhor moça está na ilha. E o adjetivo, ele, além de concordar em gênero, em número, também concorda em caso. Então, aqui a gente tem maiores insulas amo, magister insula maiore est. Aqui é o verbo. Então, nós temos um adjetivo feminino, né? Feminino, comparativo acusativo na sua forma plural. Porque está adjetivando um substantivo feminino, então, concordância de gênero, que é acusativo, então está concordando em caso, e que está na sua forma plural, porque está concordando em número. Aí a gente tem o verbo na terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Agora a gente tem magister, que é um substantivo masculino nominativo singular. A gente tem aqui a preposição. Temos insula, que é substantivo feminino ablativo singular. Então, o adjetivo, ele é feminino porque concorda em gênero. Ele é ablativo porque concorda em caso. E ele é singular porque concorda em número. Porque está aqui adjetivando o substantivo. E a gente tem o verbo na terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Essa primeira frase é: amo as maiores ilhas. Ok? E o professor está na ilha. E essa foi mais uma lição do Latim Libras, ministrada pela professora Lia da Silva Ribeiro, interpretada por David Vieira Buás. O nosso apoio, Luiz Felipe Viana, o nosso editor José Lucas Barbosa e os nossos coordenadores, professor Dr. Webson Grisorti, a nossa subcoordenadora Adriana Souza. Visitem a nossa página no Latim e Tati, sigam o canal, ativem o sininho e também sigam a gente em todas as redes sociais com @LatimLibras. E até a próxima!